Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. No episódio anterior, chegou no escritório da CI, no estado de São Paulo, a informação de que um certo grupo estava causando pânico entre os moradores da área rural na cidade de Taubaté, onde, supostamente, um homem da capa preta aparecia durante a noite e estava causando desespero entre aquelas pessoas. Iris foi enviada até o local para investigar e prender os culpados por aquele tormento que aquelas pessoas estavam passando. Na sua chegada naquela cidade, Iris foi tomada por uma forte tempestade e ficou presa com o carro num lamaçal na rua de terra da área rural de Taubaté. Enquanto Iris esperava a chuva passar para poder sair do carro e procurar ajuda, alguns homens chegaram com o trator e ajudaram ela a sair com o carro daquele atoleiro. O carro da nossa gente foi rebocado, mas a bateria do seu veículo estava descarregada. Ela então foi levada até a casa daqueles homens e, enquanto carregavam a sua bateria, Iris descobriu que estava no meio do covil daqueles bandoleiros. E naquele lugar, ela descobriu que o homem da capa preta também fazia parte daquele bando de bandoleiros que estava causando pânico entre os moradores daquela região. Mas no momento que Iris descobriu que estava dentro da casa daqueles bandidos, ela foi descoberta também por um homem que a desarmou e levou a nossa agente na presença de todos os outros, onde também descobriram a sua verdadeira identidade. Depois de amarrarem as mãos e os pés da agente, alguém disse para deixá-la presa num quarto e ela ficaria lá até a chegada da noite. Então, ela seria solicitada para trazer um pouco de diversão ao grupo. Antes dela ser levada ao quarto, um veículo chegou e estacionou no terreiro. Um homem saiu do carro, abriu o guarda-chuva e começou a caminhar na direção da casa. Antes daquele homem alcançar o primeiro degrau da entrada, um dos bandidos saiu ao encontro dele. E depois de alguns minutos de conversa, o estranho homem se afastou do local e o bandido voltou dizendo que o estranho estava procurando a direção da cidade, pois estava perdido. Iris ainda estava na sala no momento que o homem chegou com o veículo e pela vidraça, mesmo não podendo ver o rosto dele, que estava coberto pelo guarda-chuva, ela o reconheceu pela sua estatura e jeito de caminhar. Aquele homem era o seu amigo e agente especial, que com certeza estava à procura dela. Iris ficou torcendo para que ele tivesse reconhecido o carro dela, que ficou parado na frente daquela casa. A chuva havia parado quando a noite chegou, e os bandidos se preparavam para o assalto, e só esperavam um deles acabar de vestir a fantasia de homem da capa preta. Enquanto isso, Iris esfregava o cabelo na parede, tentando derrubar uma presilha. Havia um pequeno instrumento cortante embutido naquele prendedor de cabelos, e com ele, ela pretendia cortar a corda que a prendia. Enfim, ela conseguiu derrubar o objeto dos seus cabelos. Iris sentou-se no chão e pegou a presilha. E depois de cortar suas amarras, ela abriu a janela, mas um vidro daquela vidraça que estava solto caiu e se quebrou. O barulho chamou a atenção dos bandidos que foram correndo até o quarto. Com muita pressa, Iris saiu pela janela e correu pela escuridão na direção das colinas atrás da casa. Alguns homens também pularam a janela e saíram atirando para a direção aonde Iris havia corrido. O homem da capa preta pegou o trator e também saiu na perseguição. O trator não era muito rápido, mas podia transitar no mato com o chão molhado, e seus faróis ajudariam naquela escuridão a encontrarem a jovem mulher.
Não muito longe dali, havia um precipício profundo, e todos sabiam que se a gente chegasse lá, ela seria encurralada por eles. Iris corria para o desconhecido, enquanto ouvia o zumbido das balas passando sobre ela. Suas pernas já estavam doendo de tanto correr e sabia que logo precisaria parar. E enquanto olhou para trás e viu o farol do trator e os bandidos se aproximando, ela foi agarrada por alguém. Assustada, Iris gritou ao ser carregada, mas logo se acalmou ao descobrir que foi levantada pelo seu amigo lobisomem. O precipício estava perto deles, e o lobisomem, correndo com a Iris em seus braços, tomou um impulso e saltou para o outro lado do desfiladeiro. Depois de certificar-se sobre a segurança de Iris, o lobisomem saltou novamente sobre o enorme buraco e foi ao encontro dos bandidos. E ao ser visto, aqueles homens começaram a atirar até suas balas acabarem. Infelizmente, uma bala atingiu de raspão o braço do lobisomem, que urrou de dor e ódio. Ao notarem que estavam sem munição, os bandidos fugiram pelo meio do mato, em 2 grupos separados. O lobisomem continuou correndo ao encontro do trator, e o homem que pilotava aquele veículo acelerou para atropelar o animal diante dele. Antes de ser atropelado, o lobisomem deitou-se no chão e o trator passou sobre ele. Depois de parar o veículo, o homem pegou um facão e desceu para procurar o animal que ele pensou que havia atropelado. Enquanto caminhava, ele batia o facão no chão, querendo encontrar um animal caído. De repente, o homem fantasiado ouviu um animal roncando atrás dele. Ele virou-se e arremessou um golpe violento com o facão, mas o lobisomem foi mais rápido e, ao desviar do golpe, ele agarrou a capa do homem e depois o lançou a uma distância de quase 5 metros diante do trator. Apavorado, o homem da capa preta levantou-se e saiu correndo, mas ao lembrar-se do precipício, já era tarde demais para ele, que escorregou e caiu gritando sobre as pedras daquela barroca profunda. Depois de resgatar a agente Iris, o lobisomem e ela usaram o trator para irem até a casa da fazenda. Nisso, 4 bandidos que fugiram correndo pretendiam escapar usando o carro da Iris. E enquanto instalavam a bateria, que foi carregada, eles avistaram o trator se aproximando. Os 2 faróis do trator impediam que pudessem ver quem estava pilotando. E achando que era o chefe do bando que estava voltando, eles esperaram. Mas logo aqueles bandidos desconfiaram de alguma coisa errada, pois o trator chegava muito rápido e, após perceberem que era uma mulher que pilotava, os bandidos entraram no carro e queriam sair depressa. Ao pisarem fundo no acelerador, o carro derrapou no barro e em poucos segundos Iris chocou o trator contra aquele veículo e o empurrou contra o tronco de uma árvore. Enquanto o lobisomem ficou parado perto do carro, certificando-se que os bandidos não sairiam dali, a agente Iris foi até o quarto da casa e pegou as cordas que ainda estavam onde ela as deixou. Com medo de serem atacados por aquele animal, os bandidos não resistiram à prisão e, depois de entrarem na casa enquanto eram seguidos pela jovem furiosa, foram amarrados por ela. Alguns minutos depois, um jovem vestido com uma calça suja e sem camisa entrou na casa e ele segurava um braço que estava sangrando. Sobre os olhares curiosos daqueles bandidos, Iris levou o rapaz até a cozinha e cuidou do ferimento dele. Depois de encontrarem roupas limpas e secas, os 2 agentes vestiram-se e, ao saírem por onde os bandidos estavam amarrados, Iris os alertou que não deveriam tentar fugir, pois o animal selvagem estaria lá fora esperando por eles. Em seguida, os 2 agentes subiram no trator e foram com ele até a cidade. Ao chegarem lá, pararam na delegacia e relataram o ocorrido para o delegado. Imediatamente, uma viatura da polícia foi enviada até a fazenda para buscar e prender os remanescentes do bando do homem da capa preta.